E é com esse som, que vem de uma galáxia muito distante, há muito tempo atrás, que eu começo o vídeo mais diferente da história desse canal. Então vem comigo para entender hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a história mitológica de Star Wars. Fala fã de cinemas, fala fã de super-heróis, que prazer ter você comigo aqui em mais um vídeo do DNA de Cinema. Hoje esse vídeo com uma proposta totalmente diferente e hoje nós vamos falar sobre Star Wars, essa saga que começou 42 anos atrás. Vamos desvendar todos os mistérios, vamos aos confins dessa galáxia para descobrir tudo o que podemos e tudo aquilo até que não podemos sobre essa saga. Então se você quer estar mais do que preparado para conferir o novo filme que vem aí nos cinemas, quer você já tenha assistido todos eles ou até sequer você esteja conhecendo a saga agora, essa é a oportunidade de ouro para você. Mas antes de entrar um pouquinho mais a fundo nessa história, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Felipe Gabriel, criador desse canal DNA do Cinema, e estou aqui com uma meta: bater 500 inscritos nesse canal até o final do ano. Então já aproveitando a deixa, se você ainda não conhece o DNA do Cinema, toda terça-feira, normalmente terça-feira, essa semana é algo especial, mas normalmente toda terça, 7h15 da noite, eu trago um novo vídeo aqui para falar sobre a cultura geek, nerd, pop, falar sobre séries, super-heróis, filmes, cinema em geral. Então se você gosta desse universo, já chega aqui comigo, colando junto, se inscreve, ativa esse sininho, não perde tempo. E agora, vamos direto para o vídeo de hoje, mas claro, vamos aí também juntos bater essa meta até o final desse ano. Atenção você que pensa em assistir todos os filmes da saga Star Wars. Esse vídeo vai estar repleto de spoilers de todos os 10 filmes da saga principal que nós tivemos até o exato momento. Eu não vou deixar nada de fora, vou fazer uma recapitulação para quem é fã, para quem não é fã, então desde já você está avisado. Antes de entrar diretamente no hype, já entrando nele ao mesmo tempo para falar sobre a Ascensão Skywalker, vamos relembrar todos os detalhes do passado, tudo o que já aconteceu antes dessa franquia. E para isso, eu adotei que a melhor forma de fazer isso, pelo menos dentro desse vídeo, vai ser na forma cronológica que a franquia é considerada por George Lucas. Então eu não vou falar aqui na ordem de lançamento, e sim na ordem cronológica numérica dos episódios. Mais pra frente vocês vão começar a entender um pouquinho melhor do que eu acabei de falar aqui, caso alguém ainda esteja voando, um pouquinho dessa bagunça de lançamentos que acontece em Star Wars. Mas a linha do tempo e os filmes, elas fazem sentido, não é, por exemplo, o que acontece com os filmes dos X-Men. E agora, para dar início de vez, sem mais enrolação, a nossa história, ela começa há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, no episódio 1, A Ameaça Fantasma. O Jedi Qui-Gon Jinn e o Padawan Obi-Wan Kenobi vão a Naboo, um dos vários planetas do universo Star Wars. E lá, eles têm a missão de resgatar a princesa Padmé Amidala das forças da Federação. E para vocês entenderem, abrindo um rápido parêntese aqui, a Federação é uma organização criada com objetivos comerciais, que estavam causando problemas na galáxia. E esses primeiros 2 filmes de Star Wars tem uma certa trama política no meio da história que não agrada a todos os fãs, mas que vai ser muito importante lá na frente. Enfim, voltando à nossa história. Em meio a essa missão de resgate da princesa, os nossos heróis até conseguem, porém acabam tendo de fazer uma parada forçada em Tatooine, um outro planeta desértico desse universo. Lá, eles irão conhecer o pequeno Anakin Skywalker, um escravo humano que vive com sua mãe naquele mar de areia. Que além de ser um excelente piloto de pod, o menino ainda carrega uma poderosa ligação com a força. E é aqui que eu paro rapidamente mais uma vez para falar sobre conceitos que vocês precisam entender. Existe uma certa profecia, que é justamente da lei Jedi, onde Qui-Gon Jinn e Obi-Wan participam, que falam sobre um garoto que um dia trará o equilíbrio necessário para a força. Mas espera aí, Felipe, calma que é muita informação para eu entender. O que são Jedi? O que é a força? Então, vamos com calma que eu vou explicar tudo isso a partir de agora. Vamos entender primeiro o que são Jedi. Os Jedi são defensores da paz e da justiça, que usam o poder do lado luminoso da força, ou seja, para o bem. Mas ao mesmo tempo, tudo que é bom também tem o seu lado contrário, certo?
E é a partir disso que surgem os Sith, os maiores inimigos dos Jedi, que controlam a força pelo lado sombrio, que está associado à raiva e à vingança. E por fim, o que seria a força, que é tão falado e que é a base fundamental e principal desse universo de Star Wars? De forma resumida, a força é uma espécie de superpoder sobre o qual apenas alguns indivíduos têm domínio. Mas calma, que no decorrer dessa história você vai entender melhor como ela funciona. Voltando mais uma vez à nossa história, os nossos guerreiros acabaram de encontrar Anakin, que ainda é um menino, e que, segundo sua mãe, nasceu da divina providência dessa energia mística do universo, não tendo assim um pai. E é a partir dessa descoberta que os Jedi decidem levar o garoto até o templo para iniciá-lo no caminho da Ordem, fazendo com que ele se despeça de sua mãe ainda quando criança, levando consigo a profecia de um dia trazer o equilíbrio da força para todo o universo. Um peso bem grande nos ombros desse garotinho, vocês não acham? Mas calma, que a essa altura ele ainda não sabia de nada. Enquanto isso, lembra do planeta Naboo que eu falei no começo dessa história, onde a princesa Padmé estava mantida como refém? Então, o clima por lá começa a esquentar ainda mais, principalmente quando a Federação do Comércio libera um exército de droids sobre o planeta. Tem início então a Batalha de Naboo, na qual as forças da segurança local, em conjunto com as tropas Gungans, lutam para derrotar esses robôs invasores. Ao mesmo tempo em que toda essa batalha acontece, nas esferas místicas da força, os Jedi descobrem a existência de um Sith vivo, um certo Darth Maul, que acaba matando Qui-Gon Jinn em batalha, numa das lutas mais épicas desses primeiros filmes da saga. Obi-Wan, ao ver a morte de seu mestre, fica revoltado e decide terminar o trabalho sozinho, conseguindo assim a sua vingança e matando Darth Maul nesse confronto. Porém, a Ordem dos Jedi sabem que isso é apenas o começo, pois sempre existem dois Sith, nunca mais, nunca menos. Para isso, eles acabam elevando o Obi-Wan à categoria de Cavaleiro Jedi e permitem que o mesmo aceite Anakin como um Padawan. Ou seja, a partir de agora, Anakin será o aprendiz de Obi-Wan. Esse é o significado de um Padawan, você ser ensinado e ser o aprendiz de um mestre Jedi. E é dessa forma que termina o primeiro episódio da franquia Star Wars. No segundo capítulo dessa longa novela, O Ataque dos Clones, se passa 10 anos após os eventos que aconteceram no filme anterior. Anakin vem evoluindo em seu treinamento para se tornar um Jedi, ao mesmo tempo em que paira sobre ele a profecia de que um dia será o escolhido para trazer o equilíbrio para os dois lados da força. E assim como o primeiro longa, o segundo também começa com os Jedi na missão de proteger Padmé. Dessa vez, a princesa está na mira de assassinos, e os heróis precisam mantê-la viva e a salvo. O difícil mesmo, porém, é você se manter protegido do amor, e a princesa acaba se apaixonando por Anakin. E é aqui que começa mais uma novela. O que para muitos até hoje é uma das coisas mais chatas de Star Wars, esse relacionamento forçado não ajuda em quase nada no segundo filme. Mas deixa isso rolar. Enquanto eles estão lá e descobrem a paixão, conhecemos o antigo Jedi Conde Dooku, que acabou cedendo ao lado negro e se transformando em Darth Tyrannus, que passa a elaborar uma conspiração juntamente com Darth Sidious, também conhecido como Palpatine, para trazer os Sith ao poder. Aqui você já vê que o negócio começa a evoluir, e aos poucos o circo vai pegando fogo. Conde Dooku quer dar início a um movimento separatista, que visa tirar vários sistemas estelares da influência da República Galáctica, que é controlada pelos Jedi. Se você não entendeu nada do que eu disse agora, basicamente eu disse que os Sith, os caras maus, estão tentando tirar os Jedi do poder. Ao mesmo tempo que toda essa tensão evolui, Obi-Wan busca pistas daqueles que tentaram assassinar a princesa Padmé. E dessa forma, ele chega até um caçador de recompensas que tem fornecido material genético para a produção de um exército de clones que estavam sendo feitos em segredos e a mando da República dos Jedi. No meio de toda essa teia de intrigas, Anakin volta ao seu planeta natal e acaba vendo a sua mãe morrer em seus braços. A partir daí, ele se revolta e mata todos os envolvidos nessa morte, o que já faz aos poucos nós percebemos que algo do lado negro começa a acender dentro do Padawan e que talvez
ele não seja tão esse equilíbrio prometido assim. Ainda dentro de toda essa treta começa um cerco contra os Jedi, que culmina em uma grande batalha, que ganhará o nome de Guerras Clônicas. No final do filme vemos pela primeira vez o Mestre Yoda em ação contra Conde Dooku. Anakin se junta a Yoda nessa luta e acaba perdendo seu braço esquerdo na batalha. Mas nem tudo é ruim para Anakin. No fim do filme, ele acaba casando com Padmé, porém, em segredo, pois é proibido um Jedi se casar, segundo a lei da Ordem. E assim chega ao fim o segundo filme da franquia Star Wars. Agora vamos para o filme que é considerado de longe o melhor dessa trilogia inicial. Finalmente acaba aqui o papinho e a discussão política, e o filme vai direto no ponto que todos queriam saber. Em A Vingança do Sith, a história se passa 2 anos após os eventos do último filme. A guerra ainda está longe de acabar, e as forças separatistas do Sith continuam com seus ataques dentro e fora do campo de batalha. Eles conseguem sequestrar Palpatine, o chanceler da República dos Jedi, e forçam Anakin e Obi-Wan a irem ao seu resgate. E agora que eu parei pra pensar, né? A maioria dos filmes de Star Wars se inicia com uma situação de resgate. Mas enfim, é só uma observação mesmo. Essa guerra só vai acabar quando o Anakin mata Conde Dooku em frente ao Supremo Chanceler Palpatine, ao qual Anakin está cada vez mais próximo. E por falar nele, em Anakin, ele logo irá recorrer a Palpatine, quando descobre que Padmé está grávida e ao mesmo tempo começa a ter sonhos de que ela irá morrer durante o parto. Aos poucos, Palpatine mostra que tem 2 lados, e ele não é tanto um Jedi assim. Ele na verdade é um Lord Sith infiltrado, que espera no momento certo para trair a República. Você sabe bem que eu não confio muito no Conselho Jedi. Ao descobrir isso, Anakin também começa a ser seduzido pelo lado negro da força, com a proposta de que nesse lado ele conseguiria trazer Padmé de volta à vida, caso ela venha realmente morrer no parto. Durante isso, Obi-Wan se distancia de Anakin e parte para outros lados da galáxia atrás do novo vilão, General Grievous. Durante tantas guerras e batalhas, as tensões aumentam cada vez mais quando Palpatine mata Mace Windu, um dos mais respeitados Jedi da galáxia. Palpatine então usa essa artimanha para conquistar o apoio dos demais sistemas e criar o primeiro Império Galáctico, controlado pela Ordem Sith, da qual ele seria o grande líder. Em uma das frases mais impactantes do filme, Padmé fala: "E é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso", diz ela durante o golpe que acaba de presenciar. Voltando a Anakin na história, ele que está distante de Obi-Wan e confuso, o menino que um dia foi a esperança da profecia Jedi, acaba cedendo ao lado negro da força. Trai a ordem, quase mata Padmé, ainda grávida, e até mesmo assassina crianças, em uma das cenas mais fortes da franquia até hoje. Agora a diversão vai começar. Quando Obi-Wan volta da zona de guerra, não acredita no que seu antigo aprendiz foi capaz de fazer. E a essa altura, a Ordem dos Jedi recebe o maior golpe de sua história. Palpatine, que agora se torna de vez em Darth Sidious, manda os clones executarem a Ordem 66, um tipo de mecanismo que levou a maioria dos Jedi à morte. Agora restaram poucos Jedi. Obi-Wan e Mestre Yoda partem para enfrentar seus inimigos, nem que seja uma última vez. Yoda vai de encontro a Darth Sidious, enquanto Obi-Wan, com grande pesar no coração, vai enfrentar Anakin, que está prestes a se tornar o maior vilão da história da galáxia. E é aqui que nós temos uma das lutas mais épicas de toda a saga: Obi-Wan contra Anakin em Mustafar, onde o jovem Skywalker é deixado para morrer após perder as suas pernas e ter o seu corpo completamente queimado.
Mas do outro lado, Yoda não conseguiu vencer Darth Sidious, que parte ao resgate do que restou de Anakin. E em um laboratório do agora novo Império Galáctico, Anakin ganha uma armadura que o ajuda a ter movimentos novamente, uma icônica respiração, e que agora não será mais chamado de Anakin, e sim de Darth Vader. Pouco antes do fim desse filme, vemos Padmé dar à luz a não um, mas sim 2 filhos. Luke e Leia são mandados para diferentes lugares da galáxia. Luke viaja com Obi-Wan para um planeta chamado Tatooine e irá morar com seus avós. Já Leia com Ben Organa, que mora em Alderaan e futuramente se tornará a Princesa Leia. E guarda esses nomes aí, porque eles vão ser bem importantes para tudo que virá daqui para frente. Por fim, o sonho de Anakin torna-se realidade, e Padmé morre durante o parto. E vemos então os poucos Jedi que sobraram se escondendo e refugiando em lugares distintos da galáxia, agora dominada pelo novo Império Maligno. E assim termina a primeira trilogia na ordem cronológica da saga Star Wars. Mas antes de dar continuidade a essa história, venho aqui fazer um pedido rapidinho para você. Deu um trabalho enorme fazer esse vídeo. Só de roteiro, de produção do roteiro, foram mais de 4 horas e meia. Então se você está curtindo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque assim você ajuda demais o canal a crescer e é bem rapidinho, não vai precisar nem pausar o vídeo e a gente já vai voltar agora para a história e agora estou confiando que você já tinha dado ou está dando like nesse exato momento. Então agora, vamos continuar essa saga. Para dar continuidade a essa história, é preciso saber que em 2010, a Disney comprou os direitos da Lucasfilm, a criadora e a detentora dos direitos originais de Star Wars, e começou aí a produzir alguns novos filmes e derivados. E então, na ordem cronológica, é aqui que a nossa história continua. Em Han Solo, aqui nós temos um dos maiores, se não o maior fracasso da franquia. E aí eu falo em termos de crítica, em termos de bilheteria e além. E esse é o segundo derivado lançado pela Disney. Na verdade, o Han ele é um personagem bem importante e que vai ser muito explorado na franquia mais à frente. Porém, esse filme tentou explicar a sua origem e trouxe algumas respostas que não trazem um grande impacto no que veremos à frente. Mas basicamente, mostra como o personagem conheceu Chewbacca, a nave Millennium Falcon, seu amigo Lando Calrissian e por aí vai. Não se preocupa se você não conhece nenhum desses nomes, que já já vai entender todos eles. Então, Han Solo é um filme para matar as curiosidades sobre a franquia e trazer algumas respostas que muitas pessoas não queriam escutar, como por exemplo, saber o porquê do nome Han Solo é Han Solo. Apesar disso, eu queria dizer aqui que eu até gosto do filme. Quem curte uma boa aventura espacial, estilo Bang Bang, e não muito ligado à franquia, deve gostar. Mas essa opinião massacrante é geral por parte dos fãs, e do que foi o seu resultado financeiro, que pode até mesmo ter dado um fim nos filmes derivados da franquia por enquanto. Ainda na linha de derivados, o primeiro derivado lançado de Star Wars pela Disney é a nossa sequência. Em Rogue One, uma história Star Wars que chegou aos cinemas antes de Han Solo, o filme já é muito mais aceito e com um grande resultado. A história se passa anos após o golpe de Palpatine e as forças imperiais ainda dominam a galáxia. E agora começam a caçar cientistas em todos os lugares para construir uma poderosa arma capaz de destruir planetas. A Estrela da Morte. Entre eles está Galen Erso, que se arrepende e foge com sua família, mas ele acaba sendo encontrado e levado de volta para a construção da arma.
Anos mais tarde, sua filha Jean Erso se une a membros da Aliança Rebelde e mais alguns corajosos para resgatar seu pai. A missão falha, mas eles descobrem a existência de uma forma de enfrentar essa nova ameaça. Uma brecha capaz de explodir tudo de dentro para fora. E essa nova arma do Império, destruidora de planetas, pode enfim ser contida. O grupo então organiza uma missão para roubar esses planos, e apesar de todo mundo morrer no caminho, eles conseguem entregar a informação aos rebeldes. Uma pausa rápida mais uma vez para explicar aqui quem são os rebeldes. Justamente um grupo que ainda acredita que um dia a liberdade e a esperança pode ser restaurada na galáxia, longe do controle do Império. E é a partir de agora, desse ponto, que vai ter início a trilogia clássica que deu início a todo esse universo que nós conhecemos. E aí você pode me perguntar, poxa Felipe, como assim? Quer dizer que o filme que você vai falar agora, o sexto, ele foi o primeiro lançado? Isso mesmo? Isso aconteceu porque o criador da saga, George Lucas, disse que não haviam recursos suficientes para começar a saga contando a história do começo, ou seja, todos esses filmes que eu falei aqui até agora. Então ele achou melhor começar a história já pela metade. Uma proposta um pouco louca, ousada, que ele também fez com Indiana Jones, mas que olha, o resultado tá aí e prova que deu muito certo. Afinal de contas, Star Wars se tornou uma febre, e muito é graças a esses 3 filmes que eu vou falar agora. E agora que finalmente você sabe isso, vamos direto falar de Uma Nova Esperança. O episódio 4 da franquia começa exatamente 5 minutos depois que Rogue One termina. E para evitar que os planos recém-conseguidos pela Jean e seus amigos contendo as falhas da Estrela da Morte sejam obtidos pelo Império, a princesa Leia Organa, olha lá aí de novo, eu falei que esse nome ia ser importante, envia essa informação para Ben Kenobi, o velho Obi-Wan, por meio do seu droide R2-D2. Em seguida ela é capturada por Darth Vader, e o seu droide R2 e C-3PO acabam caindo em Tatooine. Pode-se dizer que esses droids são os mais famosos de toda a franquia Star Wars. E os mesmos são encontrados e resgatados por Luke Skywalker, que está sendo cuidado por seus avós desde que fugiu ainda quando bebê com Obi-Wan. E mais uma vez, eu falei que esse nome ia ser muito importante. E olha aí, finalmente as coisas começando a fazer uma ligação por aqui. E é justamente nesse fim de mundo de areia e vazio que também ainda se esconde Obi-Wan. Está aí um nome que não ouço há muito tempo. Não demora muito até que Luke descubra que seu pai era um Jedi que um dia foi morto por Darth Vader. Como meu pai morreu? Um jovem Jedi chamado Darth Vader. Ele traiu e matou seu pai. E agora, a missão de Luke é se tornar também um Jedi e trazer a vingança para o seu pai e equilíbrio para a galáxia. Juntos, eles recebem a mensagem de Leia e buscam a ajuda do caçador de recompensas Han Solo, que aceita devido à grande dívida que o mesmo tem com Jabba, o Hutt. O Han Solo é o mesmo personagem do filme derivado, só que aqui na franquia principal ele é interpretado pelo icônico Harrison Ford. Han e Chewbacca se juntam à missão, que agora é resgatar a princesa e entregar os planos com as falhas da Estrela da Morte aos rebeldes. No processo, Luke vai aprendendo a usar um sabre de luz e aos poucos dominando a força. No meio do resgate de Leia, eles acabam tendo de enfrentar as tropas imperiais e Obi-Wan acaba morto no processo nas mãos de Darth Vader, que tem a sua revanche após os eventos de A Vingança do Sith. Mesmo com a perda, nossos heróis, Luke, Leia, Han, Chewbacca, R2-D2 e C-3PO escapam da nave do Império e conseguem entregar os planos da Estrela à Aliança Rebelde. Ainda há tempo em uma investida final. A Aliança então destrói a Estrela da Morte, que seria responsável por causar a eliminação de inúmeros planetas do universo. Mas esse seria apenas o primeiro teste que nossos novos heróis iriam enfrentar. O episódio 5, sem dúvidas, é o longa mais amado da franquia até hoje. E mesmo já fazendo 39 anos de seu lançamento, continua bem atual e, para muitos, até mesmo sem defeitos.
Diante da última derrota, mas ainda longe de perder o seu poder e controle, o Império reage e começa a realizar uma série de investidas mais agressivas contra a rebelião. Uma delas é a Batalha de Hoth, que infestou o planeta gelado, onde havia uma base rebelde que se reagrupava após o último confronto. Lá chegaram grandes máquinas de guerra, os AT-AT, e assim os rebeldes foram obrigados a evacuar o local. O grupo, mais uma vez unido, parte pela galáxia atrás de meios para destruir de vez o Império Maligno iniciado por Palpatine lá atrás. Enquanto isso, Luke viaja até o planeta Dagobah, após ver uma mensagem do velho Obi-Wan através da Força e o instruindo a fazer isso. Chegando no planeta, Luke descobre que quem mora no meio de todo aquele lamaçal desértico é o Mestre Yoda, um dos últimos Jedi vivo, que se refugiava desde os acontecimentos e a vingança do Sith nesse planeta. A partir de então, Luke inicia seu treinamento para se tornar um Jedi e vir a destruir o Império no futuro. Enquanto Luke treina, seus aliados Leia, Han, Chewbacca, C-3PO e R2 acabam sendo capturados na cidade de Bespin por Darth Vader, após a traição de Lando Calrissian, o amigo de Han que aparece no filme Solo. Han acaba preso dentro de uma estrutura de carbonita, e tanto Han quanto Leia e os droids são levados até Jabba, o Hutt, como seus escravos, prisioneiros e em forma de troféu. Só parando para lembrar que esse Jabba aqui é o mesmo que o Han já tinha uma dívida muito grande. Luke tentou voltar a tempo de resgatar os seus amigos e acaba lutando contra Vader. Nessa mesma batalha, Luke perde a sua mão esquerda, numa das maiores crueldades de Vader, pois logo mais na frente é revelado o maior plot da história do cinema. Eu sou seu pai. Agora que você já sabia dessa história, pode não ter sido nada chocante e nenhuma revelação para você, mas naquela época, quando a gente ainda não tinha os filmes que contavam a origem de Anakin, essa foi uma revelação e tanto. Não é à toa que até hoje é considerado como um dos maiores plots da história do cinema. Aqui, com um clima de derrota e incerteza, diante de tantas revelações, termina o 5º capítulo da franquia. No episódio final da trilogia clássica, muita coisa ainda vai acontecer. A batalha derradeira contra o Império envolve o resgate de Han e Leia e a destruição de uma segunda Estrela da Morte que estava sendo construída em segredo pelo Império. Logo no começo do filme já vemos um outro Luke, um Jedi completo e pronto para lutar e resgatar os seus amigos da mão e prisão de Jabba o Hutt. Depois do final do último filme, Luke voltou a Dagobah para completar o seu treinamento com o Mestre Yoda, onde também acaba vendo o mesmo morrer. O confronto final irá acontecer no planeta Endor, logo após os heróis serem quase devorados por miniocinhos carinhosos que foram introduzidos nesse filme, os chamados Ewoks, que até ganharam um filme derivado chamado Caravana da Coragem, mas que não é importante para a história principal da saga. Voltando ao episódio 6, os rebeldes descobrem sobre a nova Estrela da Morte, onde não haverá falhas dessa vez, os forçando a atacar de dentro para fora. E ao mesmo tempo, Luke descobre que é irmão de Leia, e as pontas soltas finalmente começam a se amarrar. No meio de toda essa bagunça, em um ato corajoso, Luke invade a nova base, atrás do Imperador Darth Sidious, que um dia já foi Palpatine, responsável por iniciar tudo isso. E na esperança de que Vader também relembre que um dia já foi um guerreiro Jedi do bem chamado Anakin. Luke se permite ser capturado, porém o seu plano não sai como ele esperava. E ao mesmo tempo em que os rebeldes enfrentam as tropas imperiais fora da nave, Luke é obrigado a lutar contra seu pai mais uma vez, e ainda sofre nas mãos do Imperador Sidious. Jovem tolo, só agora, perto do fim, entenderá. Mas mesmo apanhando, Luke consegue fazer com que Darth Vader se arrependa de seus crimes e recobre a mente de quem já foi um dia. O vilão volta para o lado da luz e derrota Palpatine, mas Vader morre nos braços do filho. Luke, ajude-me a tirar essa máscara. Mas você vai morrer. Nada pode evitar isso agora.
Apenas por uma vez, deixe-me olhar para você com meus próprios olhos. Pai. E logo em seguida vem a destruição de mais uma Estrela da Morte. E finalmente, o aparente fim do reinado do Império iniciado há tanto tempo. Luke e os amigos celebram a vitória. Aos poucos a galáxia vai sendo restaurada ao normal. E finalmente a paz parecia ter sido atingida. Porém, 30 anos depois, vamos descobrir que tudo isso não passou de uma grande ilusão. Por seu criador, George Lucas, a saga teria acabado aqui. Mas como tudo que faz dinheiro e explode do jeito que aconteceu, esse não seria o fim da história. Após a compra da Disney, teve início a mais recente trilogia que continuaria tudo de onde parou e nos apresentaria velhos e novos heróis dentro de toda essa mitologia. Em 2015 chegava o tão aguardado retorno aos cinemas, mas agora precisamos entender qual o motivo. Afinal, depois de tantos conflitos, a paz parecia finalmente ter sido instaurada. O Imperador e Darth Vader finalmente mortos, o Império derrotado. Os rebeldes podiam então trazer os seus ideais de liberdade de volta à galáxia. Então, de onde surgiria o problema dessa vez? E é justamente aí onde mora o conflito. Mesmo com a morte do Imperador, várias forças leais ao Império continuaram lutando contra os rebeldes naquela que ficou conhecida como a Batalha de Jakku. História essa contada nos livros e nos games. Apesar do nascer de uma nova república, um grupo ainda seguia fiel a esses antigos ideais. E é a partir disso que nasce a Primeira Ordem. O jeitinho mais bonito que eles acharam de renomear o antigo Império, que agora está de volta ao poder e controle da galáxia. A partir disso, a princesa Leia abandonou sua vida política e criou a Resistência, um grupo secreto feito para combater essa nova ameaça. Esse novo grupo passa a seguir também muitos dos ideais e defesas dos antes chamados rebeldes. No decorrer dessa história, Leia tem um filho com Han Solo, ao qual foi batizado de Ben Solo. O garoto é então entregue aos cuidados de Luke, que treinava novos Jedi. Provando ser um péssimo professor, ele vê todos os seus alunos serem mortos e se isola. O único sobrevivente foi seu sobrinho, que adota para si o nome de Kylo Ren e passa a trabalhar em conjunto com a Primeira Ordem. Depois disso, Luke Skywalker se tornou uma lenda e ninguém sabe mais onde ele vive. Anos depois, um Stormtrooper chamado Finn deserta da Primeira Ordem com a ajuda do piloto da Resistência Paul Dameron. E eles acabam caindo em Jakku, onde Finn conhece Rey e o droide BB-8, que carrega consigo um mapa para encontrar Luke Skywalker. E aqui fomos apresentados aos três principais protagonistas do bem dessa nova franquia. Ambos passam a ser perseguidos pelo exército e fogem na lendária nave de Han Solo, a Millennium Falcon. A surpresa mesmo é quando Han e Chewie interceptam a nave depois de tanto tempo. A partir disso, eles buscam uma base da Resistência e descobrem que Rey tem uma relação misteriosa com a Força. No meio de toda essa confusão, a Primeira Ordem constrói a base Starkiller, uma espécie de nova Estrela da Morte. Aliás, só uma observação, né? Parece que a única nave que eles sabem construir, o Império sabe construir, é a Estrela da Morte. Mas é só uma observação mesmo aí, nada contra. Com essa arma, a Primeira Ordem destrói o sistema onde se encontra o Senado da Nova República, uma base com ideais de liberdade. A Resistência então se une para destruir essa monstruosidade. Na busca para encontrar o droid que tem o mapa que leva até Luke Skywalker, Kylo Ren mata o próprio pai, Han Solo. E fere fatalmente Finn em um ataque da Primeira Ordem a uma base da Resistência. Rey assume o sabre de luz que pertencia a Luke e enfrenta um novo vilão, derrotando-o em uma luta épica.
A nova base Starkiller é destruída e Rey, que está com BB-8 e o mapa, vai em busca de Luke para iniciar o seu treinamento Jedi. Chegamos então em Os Últimos Jedi, o filme que antecede o próximo lançamento. E é esse o mais divisivo da franquia até hoje. Os fãs geralmente são unânimes, mas essa foi a primeira vez que o público se dividiu entre os que gostaram e os que não gostaram de Os Últimos Jedi. Assim como no final do último filme vemos Rey encontrando Luke e tentando convencê-lo a treiná-la para se tornar uma Jedi. Entretanto, frustrado pela experiência com seu sobrinho, Ben Solo, o mestre se recusa a ensiná-la. Enquanto isso, a Resistência segue enfrentando a Primeira Ordem. Ao mesmo tempo, Rey e Kylo percebem que estão conectados e o jovem tenta atraí-la para o lado negro da Força. Depois de muita insistência, passamos a descobrir um pouco da rotina de Luke e vemos ele reencontrar alguns de seus velhos amigos. E até mesmo receber uma visita pra lá de inesperada do Mestre Yoda através da Força. Luke decide então, enfim, treinar Rey e mostrar a importância do equilíbrio entre os dois lados da Força. No meio de mais um confronto entre a Resistência e a Primeira Ordem, Kylo descobre que Luke não é mais o último Jedi. A essa altura, restam poucos integrantes da Resistência, e os mesmos conseguem uma última chance de escapar a bordo da Millennium Falcon. Um dos líderes do lado negro que levou o Kylo para lá é o supremo líder Snoke, que acaba sendo traído por seu pupilo e morto nesse mesmo filme, em uma cena cheia de ação e bem intensa. E agora, criança tola, ele o aciona e destrói seu verdadeiro inimigo! A última batalha desse longa acontece em um planeta gelado, que talvez você lembre lá de O Império Contra-Ataca. Mais uma disputa entre os poucos que sobraram da Resistência e a Primeira Ordem. E em uma cena incrível, Luke aparece para lutar sozinho contra toda a Primeira Ordem e dar tempo para todos da Resistência escapar. Leia e companhia terão uma última chance de se reerguer após quase sucumbir nesse filme. Porém, diante do imenso sacrifício, Luke acaba morrendo, e é revelado que, na verdade, ele estava usando a força para se projetar a uma imensa distância do campo de batalha. Nesse filme também descobrimos a origem da Rey, e seus pais não eram nenhum Jedi ou tipo de pessoas importantes na franquia. Eles eram, na verdade, catadores de lixo. Sabe a verdade? Diga. Não eram especiais. Eram catadores de lixo nojentos, que a venderam para comprar bebida. Estão mortos, numa vala comum no deserto de Jakku. O que abre agora uma nova visão, de que a força está em todos, e qualquer um pode se tornar um Jedi. E é aí que começa a nossa jornada para o último capítulo da saga principal. Muitas respostas prometem vir com o último filme da franquia que chega aos cinemas nessa quinta-feira. Será que finalmente haverá um equilíbrio? A Resistência sucumbirá de vez à Primeira Ordem? Quem é o Skywalker que ascenderá? Essas respostas, batalhas épicas e uma despedida pra lá de emocionante dos personagens que já conhecemos há mais de 40 anos é o que está por vir na conclusão da saga mais amada de todos os tempos.
Você é fã de Star Wars ou acabou de ser apresentado a esse universo? Enfim, eu quero saber se você gostou desse estilo de vídeo. Olha, eu já posso adiantar que esse é um daqueles casos que me deu muito trabalho para fazer. Então antes de você ir para um outro vídeo aqui do YouTube, eu queria pedir com muito carinho que você pudesse compartilhar com uma pessoa esse vídeo. Seja um amigo, um colega, alguém que gosta, alguém que não gosta de Star Wars, vai que você era esse tipo de pessoa e que agora ou tem a certeza que não gosta ou começou a despertar um leve interesse pela saga. Então olha, essa produção todinha que você acabou de ver levou no mínimo 20 horas para ficar pronto. Então por favor, do fundo do meu coração, compartilhe esse vídeo com algum colega seu, com algum amigo aí no WhatsApp, Facebook, enfim, a rede social que for mais fácil para você. Só precisa ser uma pessoa e eu não vou ter como te agradecer. E se eu tiver esquecido algum detalhe importante, deixei alguma coisa de fora, presta atenção. Você vai ter uma oportunidade quase que única e exclusiva daqui a pouquinho, às 10h30 da noite. Eu vou entrar ao vivo em uma live lá no @DNA do Cinema para falar sobre esse formato de vídeo, para falar sobre essa noite diferente que acabou de acontecer aqui no canal, para discutir sobre essa ansiedade que a gente tá para o próximo longa da franquia. Mas atenção para um detalhe. Essa live ela vai acontecer no dia do lançamento desse vídeo. Então, nessa data aqui. E se você tiver perdido durante o lançamento, durante o ao vivo, ela ainda vai ficar 24 horas depois de ter sido feita, porque eu vou deixar ela salva lá. Então essa vai ser uma oportunidade única para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui nas primeiras horas do seu lançamento, mais especificamente nas primeiras 24, 25 horas do seu lançamento. Então, se você tem alguma coisa para falar comigo, se você quer entrar na live, participar, tem alguma coisa para me perguntar, quer falar mais sobre Star Wars, esse vai ser o principal foco, mas a gente pode falar de outras coisas. Vai ser 1 hora ao vivo, sem parar lá no meu Instagram, no Instagram do DNA do Cinema. Então, eu conto contigo lá. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que eu tenha ajudado você a entender e estar muito mais preparado para o episódio 9, que está chegando agora no cinema. E segura que a emoção tá lá em cima, como é que tá o coração para esse final da franquia? Vamos que vamos! E mais uma vez, muito obrigado por ter curtido o vídeo até aqui. E a gente se vê aqui no YouTube na próxima terça-feira, 7h15 da noite. Já é,